Olá, é um prazer recebê-los aqui nessa apresentação dos principais novos recursos do Vectorworks Architect 2019 e como eles trarão reais benefícios aos usuários. Nessa apresentação, você verá como o Vectorworks Architect 2019 oferece ainda mais ferramentas e recursos melhorados criados especialmente para arquitetos e designers da indústria da construção. Vamos conhecer aqui uma ampla gama de melhorias e novos recursos que se focam tanto na qualidade do software em si, como na qualidade de experiência de uso dele. Nessa versão 2019, nós consideramos seus mais comuns fluxos de trabalho e padrões de uso e adicionamos capacidades que tornam suas tarefas diárias de projeto ainda mais fáceis de realizar. Nesta categoria de novas ferramentas e recursos, vamos conhecer as melhorias tanto para a colaboração com outros participantes, como também na agilização da geração de desenhos, de apresentação e documentação da construção, permitindo assim a você trabalhar mais rápido e de maneira mais produtiva. Um dos principais destaques dessa nova versão é a aplicação de componentes 2D em objetos híbridos. Isso permite uma maior eficiência em detalhamento 2D em um fluxo de trabalho 3D. Esse recurso permite a você criar desenhos 2D detalhados e totalmente personalizados a partir de seus modelos BIM. Com ele, você possui controle completo sobre os níveis de detalhes 2D mostrados por seus símbolos ou objetos plugin. Simplesmente clique com o botão direito para editar os detalhes de qualquer objeto híbrido 2D 3D para que seja visualizado exatamente da maneira que deseja, tanto em planta como em elevações e vistas de secção. Durante a edição de um símbolo ou na criação de um objeto, temos agora uma nova opção que permite editar seus componentes 2D. Uma vez nesse novo modo de edição, você verá uma barra flutuante chamada Edição de Componente. Nesta barra, você pode selecionar qual vista do objeto 3D você deseja editar. Visualizar também alguma vista adicional a ser mostrada para uma referência, por exemplo, o nível de detalhe e a localização do componente 2D a ser criado. Nesse exemplo, queremos editar a vista frontal desse gabinete e iremos usar a vista 3D do modelo como uma referência. Ao invés de desenharmos sobre a referência, há também uma opção que usamos em um menu contextual que permite gerar 2D a partir do 3D. Ao rodar esse comando, você terá linhas 2D que podem ser editadas como desejar. Uma vez que possua o conjunto de linhas, você poderá selecionar quais linhas devem ser mostradas e em qual nível de detalhe. Isso pode ser feito através da paleta Info de objetos, onde você pode atribuir uma linha para um certo nível de detalhe. Você pode escolher quais linhas deseja remover de níveis de detalhe mais baixos ou simplificar o detalhamento como desejado para suas vistas. Você pode ter um preview da visibilidade resultante através do menu Mostrar detalhe na barra de edição de componente. Você pode criar essas vistas 2D para as vistas de topo, inferior, frontal, posterior, esquerda e direita. Você também pode criar desenhos para as vistas de corte em topo, à esquerda e à direita. Você também pode controlar os níveis de detalhe para todas essas vistas. Quando há múltiplos objetos em um viewport, você pode definir um nível de detalhe específico para todo o viewport, dando a você assim um controle geral da apresentação visual dos objetos baseados na sua escala de desenho. Melhorias na criação de desenhos em secções também foram implementadas. Você pode agora extrair secções de alta qualidade de seu modelo sem ter que perder tempo realizando ajustes repetitivos. Um novo display default para atributos de secções proporciona defaults universalmente aceitos, e um novo menu de clique direito permite gerar secções diretamente a partir de marcadores de elevações de secção ou linhas de secção. Após criar um viewport de secção, há uma nova opção nos ajustes avançados que permite a você gerar e adicionar uma linha de perfil
que contorna e enfatiza o corte de suas secções. Além disso, você pode agora sobrepor a visibilidade de objetos antes ou depois do plano de corte. Essas opções aparecem tanto na paleta Info de objetos, como na janela de diálogo de criar viewport de secção. Aqui você pode atribuir os pesos e estilos que desejar para as linhas. Isso dará a você maior controle para personalizar a visibilidade de objetos, assim como seus atributos em secções. O controle de visibilidade é o mesmo para secções horizontais e verticais. Quando a face horizontal de um recorte cúbico é clicada com o botão direito e a opção Criar viewport de secção é selecionada, agora há uma nova janela de diálogo de viewport de secção horizontal, similar à de criar viewport de secção. Existem, entretanto, alguns ajustes adicionais para a escolha de sobrepor objetos antes ou após o plano de corte. Essas sobreposições são baseadas em uma classe de objetos. Aqui você pode atribuir os pesos de linhas e estilos que você deseja, dependendo da localização do objeto em relação ao plano de corte. Isso lhe dá maior controle para personalizar a visibilidade de objetos, assim como seus atributos gráficos, em todos os tipos de secção. O controle de visibilidade do objeto é o mesmo para secções horizontais e verticais. Graças às últimas atualizações ao padrão da biblioteca Bintiga da Open Design Alliance, usuários do Vectorworks podem agora realizar importação em lote de famílias Revit, tornando mais fácil incorporar no Vectorworks objetos de fabricantes e converter objetos de edifícios a partir de um modelo Revit para objetos nativos do Vectorworks. Um imenso avanço para os usuários do Revit que decidem migrar para Vectorworks, além de tornar mais fácil o acesso a conteúdo BIM de diversos fabricantes. Há agora uma nova opção para a importação de lotes de famílias Revit. Você pode escolher uma pasta de onde deseja importar todos os arquivos de famílias, ou você pode escolher individualmente os arquivos que deseja importar. Deve-se ter em mente que esta importação em lote é apenas para arquivos de famílias, ou seja, o arquivo Revit com a extensão .rfa. Após a importação, os objetos se tornam símbolos, preservando quaisquer dados, inclusive os dados IFC, como registros. A nova ferramenta Tags de dados oferece um modo consistente e robusto para a visualização de dados de objetos e símbolos, tanto em seu modelo como em viewports. Os objetos podem ser rotulados individualmente ou em grupos de múltiplos objetos, automaticamente, economizando tempo e simplificando o processo de visualização de dados de seus documentos. Primeiramente, esta nova ferramenta pode ser usada na área de anotações de um viewport. Acesse a ferramenta a partir do conjunto de ferramentas Cotas de Anotação. Quando a ferramenta estiver selecionada, há novas opções. Você pode selecionar o tipo de tag que você deseja usar, isto tanto para os atributos visuais e para a forma de um tag, assim como quais tipos de objetos você deseja rotular. Então, você pode selecionar se deseja inserir uma tag vinculada aos dados de um objeto, inserir tags simples ou inserir múltiplas tags. Uma vez sua tag é posicionada, você pode usar o botão Editar dados na paleta Info de objetos para mudar o campo de dados do objeto diretamente através da tag. Isso significa que posso mudar o número de uma porta pela tag ao invés de ter que selecionar a porta e alterar seus dados em seus parâmetros. Eu também posso usar a mesma ferramenta para rotular múltiplos objetos. A mesma ferramenta é usada para rotular desde paredes até acessórios e conexões hidráulicas, sendo assim uma ferramenta bastante consistente. Finalmente, essa ferramenta também pode ser usada em viewports de elevação e secção. Aqui você notará qual parede que não é normal ao plano de elevação.
Através da opção de tag múltipla da ferramenta, você pode selecionar o tipo da tag que deseja e visualizar todos os objetos filtrados destacados em vermelho. Clique novamente para inserir a tag e você verá todas as tags sendo mostradas corretamente na vista de elevação, incluindo a parede inclinada. Diferente de outros programas BIM que geram relatórios COBE em modo de apenas leitura, o Vectorworks Architect 2019 oferece controle bidirecional das planilhas COBE. Edite o modelo BIM e a planilha COBE irá atualizar automaticamente, ou atualize os dados da planilha COBE e o modelo irá refletir essas alterações. As planilhas COBE, parte do conteúdo default dos relatórios pré-formatados, podem agora ser usadas para alterar informações em objetos do modelo. Quando as informações são alteradas na planilha COBE, você pode visualizar as informações atualizadas no objeto através da paleta Info de objetos. Agora você pode realizar edição de imagens sem sair do Vectorworks. Você não precisa mais exportar seus renders para outros programas de edição, tais como Photoshop ou Illustrator, para realizar edições básicas nas suas imagens. Os novos efeitos de imagens em viewports permitem trabalhar tanto em viewports como em imagens importadas, permitindo a você preparar assim suas pranchas de apresentação no mesmo programa que utiliza para projetar. Tanto imagens como os viewports possuem agora uma nova opção chamada Aplicar efeitos de imagem na paleta Info de objetos. Ao clicarmos nesse novo botão, irá abrir esta nova janela de diálogo de efeitos de imagem. Nessa janela temos botões deslizantes que permitem seu uso interativo e visualizar os resultados dos diferentes efeitos em tempo real na janela de preview aqui à esquerda. Os controles incluem exposição, contraste, highlights, sombras, saturação de cores, temperatura, nitidez e também permitem a aplicação de tons sépia e a criação de bordas suaves de imagens. Os ajustes podem também ser nomeados e salvos para seu reuso. Este novo recurso permite a você aplicar eficientemente edições personalizadas em imagens e viewports sem ter que sair do Vectorworks para isso. Continuando com a nossa integração com o Bluebeam Studio Prime, tornamos ainda mais fácil o trabalho com arquivos PDF importados. Novas opções permitem ligar e desligar anotações, melhorias na atração, controle de preenchimento de fundos, redimensionar e alinhar múltiplos PDF ao mesmo tempo. Tradicionalmente, avaliar se um projeto de acesso possui as medidas necessárias para a manobra de veículos sempre foi um processo trabalhoso que consome muito tempo. Através de uma nova parceria com a Transoft Inc., estamos tornando essa análise de acesso veicular muito simples em um projeto. De dentro do Vectorworks, você pode se logar no AutoTurn Online e enviar o seu projeto. A partir do novo browser online da AutoTurn, você pode escolher um veículo e realizar uma simulação para testar o acesso necessário para veículos em seu projeto. Uma vez completado, você poderá salvar o resultado e exportar os dados de volta para seu projeto, para que possa ser usado para ajustar e atualizar o seu projeto como necessário. Outra eficiência obtida com o uso direto da interface com o Vectorworks. Em um projeto BIM, controlar e filtrar quais objetos e dados IFC são exportados é a chave para o sucesso da colaboração. Mudanças significativas no mapeamento de dados IFC do Vectorworks proporcionam ao BIM Manager maior controle sobre a importação IFC. Opções de exportação personalizadas e a possibilidade de especificar dados para subobjetos lhe dão a confiança da troca de modelos BIM com outros participantes do projeto. Com o comando de mapeamento de dados IFC, você pode definir quais parâmetros de um objeto ou de quaisquer registros personalizados anexados são transferidos para o conjunto de dados IFC. Em essência, esse comando permite controle personalizado da transferência de dados de objetos Vectorworks
para o IFC. Você pode adicionar objetos personalizados à lista, como por exemplo, esse símbolo desse gabinete. Para isso, selecione o conjunto de dados IFC apropriados e então selecione os parâmetros IFC desse conjunto de dados e defina qual parâmetro do objeto devem ser mapeados para ele. Aqui nós estamos mapeando valores de um formato de registro anexado ao símbolo. Uma vez esse mapeamento esteja completo, as informações do registro serão automaticamente passadas para o conjunto de dados IFC. Esse tipo de personalização e facilidade de acesso dos dados IFC tornam o processo de colaboração BIM mais fácil de gerenciar e muito mais eficiente. Não importa o tamanho ou o tipo do seu projeto, o Vectorworks lhe oferece funcionalidades de modelagem robustas e intuitivas para ajudá-lo a obter resultados excepcionais em pouco tempo. Os usuários Vectorworks solicitaram e aqui está. Agora é possível usar recorte cúbico em viewports de camada de folha. Simplesmente ative o recorte cúbico e recorte o modelo como desejado. Então, a partir da vista obtida, crie o viewport normalmente. Diferente de outros aplicativos que possuem limitações na visualização de recortes, o Vectorworks permite a você usar os recortes cúbicos em qualquer vista renderizada ou estilo, permitindo assim eficiência e capacidade necessários para gerar cortes, elevações e desenhos com altíssima qualidade técnica. Continuamos a refinar a interatividade e facilidade de uso de nossa modelagem por subdivisão baseada na tecnologia OpenSubdiv da Pixar. Incluímos agora mais um recurso avançado dessa técnica de modelagem, o recurso de iterações de subdivisão. Esse novo ajuste da ferramenta Editar Subdivisão lhe dá a capacidade de visualizar rapidamente como as subdivisões ficarão entre 1 a 5 iterações de subdivisão, tornando assim possível de ir de uma forma genérica básica para seu resultado desejado de maneira muito mais rápida. Expandimos nosso suporte ao catálogo de estilos para elementos arquitetônicos adicionais, incluindo todos os objetos de gabinetes e armários. Através dessa ampliação de uso de catálogos, você pode definir e especificar rapidamente em seus projetos usando dados de catálogos de fabricantes. O controle de objetos paramétricos a partir de catálogos de estilos lhe permite modificar rapidamente os dados de objetos arquitetônicos e ainda economiza tempo com suas especificações de materiais. A captura da realidade se transformou de uma tecnologia avançada e de alto custo para experts em um processo acessível, viável e de baixo custo, que pode possuir um significativo impacto em seu fluxo de trabalho. Nessa versão do Vectorworks, tornamos o trabalho com nuvens e pontos mais fácil e rápido. Adicionamos a importação de arquivos de nuvem de pontos PLY, novos controles para gerenciar a densidade e automaticamente limpar dados de nuvens e pontos, e a possibilidade de definir uma região para o refinamento do conjunto de dados. O novo comando de juntar nuvens e pontos permite criar um único modelo a partir de scans individuais. E uma nova opção de cor personalizada permite definir limites de altura em várias regiões, permitindo assim que você visualize melhor seus conjuntos de dados. Possuir um modelo 3D de espaços do edifício é muito vantajoso para o entendimento do projeto em todos os estágios. Com essas melhorias mais recentes, você pode agora facilmente encaixar seus espaços às geometrias acima e abaixo, tais como paredes, forros, telhados, coberturas e lajes, resultando assim em representações melhores dos volumes dos espaços, tanto para cálculos como para a visualização. O objeto espaço do Vectorworks também suporta agora o uso de estilos. Assim, você pode criar seus espaços de forma mais eficiente e também gerenciar informações típicas, tais como tipo, cor e classe, permitindo a você lidar com grandes quantidades de espaços de uma forma rápida e consistente.
Diferente de programas como o SketchUp e o Rhino, a escultura de terrenos no Vectorworks opera tanto na geometria como na informação inteligente do modelo do terreno. Isso quer dizer que você pode executar uma análise e calcular os efeitos de suas mudanças sem ter que usar plugins, módulos ou produtos separados para isso. Com o Vectorworks 2019, você pode rapidamente e de forma muito eficiente e intuitiva esculpir o terreno usando diversas ferramentas de modelagem já disponíveis no seu programa, como remodelagem e o empurra-puxa. Agora você pode usar o app Vectorworks Nomad para converter fotos em modelos 3D. Basta tirar uma série de fotos em diferentes ângulos do objeto desejado e então enviá-las através do app Vectorworks Nomad para o Vectorworks Cloud Services para processamento. No servidor Vectorworks Cloud Services, as fotos serão então processadas em um modelo 3D, disponibilizado tanto em uma nuvem de pontos como em uma malha em OBJ, ambos formatos que você poderá importar diretamente para o seu Vectorworks. Esse recurso permite, assim, agilizar bastante a modelagem de edifícios existentes para reformas, restaurações e outros usos. Ao mesmo tempo que trazemos tecnologias novas, tais como esse recente recurso para a geração de modelos 3D a partir de fotos, nós também prestamos atenção no feedback proporcionado por nossos usuários para tornarmos o Vectorworks ainda melhor. No Vectorworks 2019, nós ouvimos uma vez mais os feedbacks recebidos dos usuários e apostamos em várias melhorias nos bastidores do programa, que você notará ao experimentar a versão 2019 pela primeira vez. Esses dois novos recursos estão focados em proporcionar uma melhor experiência de uso do seu Vectorworks. O nosso Vectorworks Graphics Module, conhecido pela sigla VGM, é uma tecnologia excepcional para os gráficos de tela, que permite a você ter tanto a geração de desenhos como a visualização de modelos de maneira suave, rápida e confiável durante o uso. Nesse último lançamento, suas camadas de folha também se beneficiam da tecnologia multithread para uso de processamento em GPU. Como resultado, não há mais agora diferenças de performance, de navegação, de zooms, deslocamentos entre as camadas de projeto e as camadas de folha. Também você perceberá significativa diferença de velocidade na carga de arquivos, carga de vistas e de camadas de folha em arquivos de quaisquer tamanhos. O VGM também foi aperfeiçoado para usar o processamento inteligente das geometrias sob demanda, para assim realizar a carga somente dos objetos geométricos que precisam ser mostrados. Essa melhoria permite acelerar significativamente o tempo de carga de arquivos e de vistas em arquivos Vectorworks de todos os tamanhos. Com esse avanço, você passa a ver os objetos sendo mostrados assim que são gerados, ao invés de ter uma tela branca ou preta até que o modelo inteiro é carregado. Isso significa que você também terá o feedback visual do progresso direto de um arquivo sendo carregado. Ao colaborar com outros, você espera que as informações que compartilha sejam precisas e fáceis de gerenciar. Através de avanços no mapeamento de layers e classes para as importações DWG, você terá um processo de importação rápida que não requer esforços para renomear e organizar manualmente a informação do DWG em seu arquivo Vectorworks. A janela de diálogo de importação DWG possui agora uma opção de classes e camadas que lhe permite mapear os layers do DWG tanto em camadas como em classes. Você também pode adicionar um prefixo aos nomes das camadas ou classes, que lhe permite tanto uma navegação como um gerenciamento muito mais fácil. Com esses avanços nos carimbos de folhas no Vectorworks 2019, você pode coordenar seus carimbos a partir de um único arquivo, independente de quantos arquivos Vectorworks são incorporados em seu projeto. O gerenciador aperfeiçoado de carimbos permite a você editar informação, assim como adicionar dados de ocorrências e revisões para múltiplas folhas em múltiplos arquivos.
A busca em longas listas para encontrar a camada ou classe que você está à procura pode ser algo bem tedioso. Na versão 2019, você pode encontrar instantaneamente o que deseja simplesmente digitando uma palavra ou parte dela, ou usar filtros para visualizar classes ou camadas a partir de propriedades específicas. Filtros podem ser aplicados tanto em camadas como classes na paleta de navegação. Isso torna a busca de informações com que deseja trabalhar muito mais fácil. Uma nova janela de procura também pode ser usada para filtrar informações baseadas no nome da classe ou da camada. Também a capacidade de adicionar tags em classes ou camadas também pode ser usada nos critérios de busca ou filtragem. Filtros e camadas podem ser criados baseados em critérios de andares ou níveis, ou mesmo baseado em dados e propriedades em um ambiente de compartilhamento de projeto. Ser capaz de trabalhar com listas filtradas e buscar por classes ou camadas instantaneamente irá aumentar significativamente sua produtividade no Vectorworks. A ferramenta de escada também recebeu diversas melhorias nessa versão, incluindo opções para a modelagem dos topos e bases de degraus em qualquer cenário de projeto e também ajustes mais fáceis de se localizar na paleta Info de objetos. Quer esteja em um viewport ou em uma camada de projeto, quando o objeto escada é selecionado, agora você possui acesso aos parâmetros da escada mais usados na paleta Info de objetos, tornando a seleção e a edição da escada um processo fácil e intuitivo. Novas opções e detalhes construtivos para conexões em pisos proporcionam uma criação de modelo BIM muito mais preciso. Nós afinamos o compartilhamento de projetos para corrigir algumas ocorrências de usos comuns. Por exemplo, adicionamos proteção para prevenir a remoção acidental de trabalho quando múltiplos usuários possuem privilégios de administrador no projeto. Mais ainda, agora você pode executar diagnósticos para checar por ocorrências de performance e assim poder tomar ações corretivas apropriadas. Tire vantagem das novas capacidades do Vectorworks para as cotas, que permitem que você adicione simultaneamente múltiplas cotas em uma sequência e também possa dividir rapidamente uma sequência em duas, permitindo assim lidar de forma mais eficiente com as cotas em seu projeto. Após adicionar uma cota sequencial, podemos editá-la agora através do menu contextual com o botão direito. A opção Adicionar cotas permite a você criar novas múltiplas cadeias de cotas na sequência. Já a opção de Divisão de cota na linha de chamada irá quebrar a sequência resultante em duas cadeias de formas de cotas diferentes. Quando a opção de dividir sequência é selecionada na própria cadeia de cotas, a ação irá remover a cota. Essas ferramentas de edição de fácil acesso trazem eficiência às suas atividades de documentação do dia a dia. Novas opções com a ferramenta de porta lhe dão a possibilidade de adicionar venezianas às suas portas. Também há uma maior flexibilidade agora na definição de uma segunda folha na porta. A importação direta das texturas da M-Texture lhe dá acesso a mais bibliotecas online de recursos e texturas. Um outro bom exemplo da eficiência que o Vectorworks 2019 traz para você. Importe diretamente texturas através do novo comando M-Textures. Esse comando irá carregar a web browser da M-Textures diretamente no seu Vectorworks. Opções lhe permitem escolher como o recurso da textura será importado, como uma imagem ou como uma textura RenderWorks, ou como ambos. Selecione a partir de uma ampla gama de texturas oferecidas pela M-Texture e simplesmente prossiga com o download. A textura será importada diretamente em seu administrador de recursos com a tag de informação apropriada para um fácil gerenciamento.
Nosso app gratuito Nomad agora oferece um novo modo de visualização de realidade aumentada nos dispositivos iOS que suportam a tecnologia Apple ARKit. Nosso app gratuito Nomad agora oferece um novo modo de visualização de realidade aumentada nos dispositivos iOS que suportam a tecnologia Apple ARKit. A capacidade dessa tecnologia de sobrepor seu modelo Vectorworks em uma visualização da cena real traz uma plataforma completa para imersão e foto-inserção disponível a qualquer um. Envie seu modelo para o Vectorworks Cloud Services e selecione a opção Visualizar em AR. Com esse novo modo de visualização, usuários podem ver seus modelos em tamanho real e dentro do contexto exato com o mundo real, permitindo assim tomar decisões de projeto antes. O modo de visualização em AR remove a barreira entre o modelo virtual e o mundo real, ajudando aos usuários e seus clientes que entendam o projeto em escala real, assim como também ilustrar problemas potenciais de layout e facilitar a discussão sobre um determinado projeto.